Estes acidentes com materiais perigosos demonstram como é importante cumprir fielmente os regulamentos da ICAO e IATA. O que torna os materiais perigosos um risco tão grande? Suas propriedades. Propriedades dos materiais perigosos. E é por isso que a ICAO classificou estas substâncias em 9 classes de perigo. Vamos começar com a classe 1. A classe 1 compreende todos os explosivos. Incluídos nesta classe encontramos munição de treino, plástico, explosivos técnicos e militares e munição usada em caça e esportes. A maioria dos explosivos não é transportada por ar por ser perigoso demais. Eis uma caixa contendo 5 kg de TNT e seu efeito. Porém, até as quantidades bem menores podem causar danos suficientes. Por este motivo, explosivos somente de 2 divisões podem ser transportados por ar. Explosivos da divisão 1.3, com as letras de compatibilidade C e G, e explosivos da divisão 1.4. Quais suas propriedades? 1.3C e G são inflamáveis. Quase não há risco de estilhaços, fragmentos e partes quebradas. Divisão 1.4 contém substâncias e objetos que não são significantemente perigosos. Por exemplo, estes sinalizadores e sinais de fumaça. O grupo de compatibilidade S é de interesse particular. Este grupo inclui munições de segurança ou munição de subcalibres para armas usadas em caça ou esportes. Resumindo novamente a propriedade dos explosivos que podem ser transportados via aérea. Risco de incêndio. Pequeno risco de explosão e estilhaços. Vamos dar uma olhada na classe 2 de perigo. Gases. Esta inclui gases comprimidos, liquefeitos ou congelados, e aqueles que são feitos sob pressão. Os gases podem ser transportados em containers pressurizados. Este container contém 300 gramas de gás não inflamável dióxido de carbono. Se um container ou lacre estiver danificado, o efeito é semelhante a um disparo de arma de fogo. Latas de spray também são containers pressurizados e podem explodir se forem expostos a altas temperaturas ou uma queda de pressão. Por isso, containers de alta pressão não devem ser aquecidos ou danificados. As etiquetas da classe 2, além de mostrarem o risco geral de pressão, também indicam propriedades adicionais. Esta etiqueta vermelha indica gás inflamável da divisão 2.1. Eis uma demonstração com ESBRA. Além disto, quando os gases e o ar são misturados na proporção certa, isto pode levar a uma explosão. Esta bola foi enchida com uma mistura de gás e oxigênio. Podem imaginar o efeito dentro do compartimento de um avião. A etiqueta verde representa os gases não inflamáveis da divisão 2.2. Eles podem ter efeitos oxidantes ou asfixiantes. Esses gases podem ser extremamente frios. Por exemplo,
O nitrogênio líquido pode chegar à temperatura de menos 192 graus Celsius. Uma rosa mergulhada dentro dele congelará em segundos. E se quebrará como vidro. Estes gases são mais pesados do que o ar. Eles deslocam o oxigênio e tornam a respiração impossível. Agora, chegamos aos gases que são também venenosos. Eles pertencem à divisão 2.3. Gases venenosos espalham-se rapidamente e, se inalados, podem causar sérios problemas à saúde ou até à morte. Normalmente, não podem ser transportados por aviões de passageiros. Vamos resumir os fatos. Gases da classe 2 geralmente são transportados em containers pressurizados. Estes containers podem explodir. E, entre outras propriedades, estes gases podem ser inflamáveis, produzir baixas temperaturas, deslocar o ar e ser venenosos. Líquidos inflamáveis encontram-se na classe 3. Esta classe compreende líquidos que produzem um vapor inflamável. Por exemplo, verniz, solventes, fluido para isqueiros, querosene e resinas. Estas substâncias têm diferentes pontos de combustão, o que é definido como a temperatura mais baixa onde o vapor que sai do líquido pode ser incendiado no ar. A propósito, o ponto de ebulição é um fator importante na classificação das substâncias. Isto inclui todos os líquidos que têm o ponto de ebulição em 60,5 graus Celsius ou menos num container fechado ou 65,6 graus Celsius num container aberto. Isopropanol e álcool emitem vapores inflamáveis suficientes a 10 graus Celsius. A temperatura ambiente e uma espátula aquecida são o bastante para provocar a combustão de disulfato de carbono. Querosene não queima na temperatura ambiente. Deve ser aquecido até 40 graus Celsius para liberar gás inflamável. Resumindo, materiais perigosos da classe 3 são inflamáveis a temperatura de 60,5 ou 65,6 graus Celsius ou menos. A classe de perigo 4 possui 3 divisões. A divisão 4.1 inclui sólidos inflamáveis. Por exemplo, aqui, nitrato de celulose, também conhecida como piroxilina. Quais são suas propriedades? Queima rapidamente. Estas substâncias podem entrar em combustão como resultado de fricção ou calor.
Substâncias com esta etiqueta compõem a divisão 4.2. Estas substâncias são difíceis de serem filmadas em estúdio, já que entram em combustão espontaneamente. No ar, incluem, por exemplo, fósforo amarelo ou branco. A divisão 4.3 inclui aquelas substâncias que formam gases inflamáveis quando em contato com a água. Vamos observar o carbureto. Não queima quando seco. No entanto, quando adicionamos água, libera gases inflamáveis. Vamos resumir as propriedades da classe 4. Sólidos inflamáveis que entram em combustão espontaneamente e formam gases inflamáveis com água. A classe 5 de perigo possui duas divisões: substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos. Ambos podem promover ou iniciar um incêndio porque necessitam de oxigênio. Com a ajuda de uma máquina de soldar, pode ser visto que quando o oxigênio é acrescentado à chama, ela se torna azul, tornando-se mais quente e a combustão é intensificada. O mesmo efeito pode ser observado com oxidantes da classe 5.1. Por exemplo, permanganato de potássio. Aqui, igualmente, a chama torna-se azul e a combustão é acelerada. Peróxidos orgânicos igualmente estimulam a combustão. Aqui, peróxido benzílico tem uma combustão explosiva. Há também peróxidos orgânicos que reagem espontaneamente com outros componentes químicos, por exemplo, glicerina, quando ocorre a combustão. Vamos repetir. Ambas as divisões promovem incêndios. Reagem perigosamente com outras substâncias, são sensíveis ao calor e fricção. Os grupos perigosos na classe 6 são divididos em duas partes: substâncias tóxicas e substâncias infecciosas. As substâncias tóxicas têm esta etiqueta. Eis alguns exemplos dos produtos comerciais nesta divisão. Estas substâncias são venenosas quando engolidas, quando inaladas ou em contato com a pele. Todas as precauções devem ser tomadas quando lidarem com embalagens danificadas. Substâncias infecciosas pertencem à divisão 6.2. Estes são micro-organismos.
Neste caso, cultura de bactérias para pesquisas. Uma infecção é possível ao contato. Vamos resumir. As substâncias na classe 6 são venenosas ou patogênicas. As consequências: infecção, doença, morte. Agora chegamos às substâncias da classe 7. Estas substâncias são usadas em medicina, indústria e engenharia nuclear para a obtenção de energia. Nossos sensores não podem detectar a presença desta substância. Mas, por exemplo, usando a ajuda de um detector de moléculas Geiger, é possível detectar a radiação. O nível sendo fornecido através de um sinal audível. A radioatividade surge pela decomposição dos átomos e possuem tal energia que os raios podem penetrar este bloco de ferro. Devemos, portanto, nos proteger. Mas como? A melhor proteção é manter distância. É aqui que a radiação aumenta. Tempo é outro fator protetor. Quanto menos tempo passar numa área radioativa, menos a quantidade de radioatividade absorvida pelo corpo. Uma parte da radioatividade pode ser isolada, e isto pode ser obtido com a utilização de invólucros apropriados. A Agência Internacional de Energia Atômica estabeleceu limites máximos para o transporte de cargas com conteúdo radioativo. Estes limites também fornecem proteção e se aplicam a 3 categorias de embalagem. Embalagem com esta etiqueta são as com menos radioatividade. E embalagem com esta etiqueta emitem o máximo. Vamos resumir. A radiação danifica o ambiente. Pode se proteger mantendo distância, limitando o tempo na área radioativa, isolando a radioatividade e observando os limites máximos. Substâncias corrosivas tais como ácidos e alcaloides pertencem à classe de perigo 8. Aqui estamos adicionando ácido hidroclórico ao alumínio, um metal leve que também é usado na construção de aviões. Como podem ver, gases surgem imediatamente e o alumínio é decomposto. Soluções de alcaloides concentrados têm uma reação bastante semelhante. Uma das propriedades dos ácidos e das soluções alcaloides é que produzem calor e gases. Destroem tecido vivo e outros materiais. Todos os materiais perigosos que ainda não foram discutidos pertencem à classe 9. Por exemplo, veículos, substâncias magnéticas e gelo seco. Gelo seco é muito frio, 70 graus negativos. Como só se torna gasoso quando aquecido, não produz umidade e é o agente ideal para transporte.
No entanto, o gás que é formado tem uma desvantagem. É mais pesado do que o ar e desloca o oxigênio. É por isto que os lugares que usam gelo seco para o armazenamento, por exemplo, aqui dentro do avião, devem ser arejados antes da entrada. Vamos observar outro exemplo da classe 9. Ímãs não colocam as pessoas em risco diretamente, porém formam campos magnéticos que influenciam bússolas, videotapes, fitas de armazenamento de dados e equipamento de medição. Vamos resumir. Gelo seco é muito frio, desloca ar. Ímãs influenciam os instrumentos, destroem informações de fitas de armazenamento de dados. Agora que estão familiarizados com as propriedades mais importantes dos materiais perigosos, por favor, cumpram as exigências e os regulamentos da ICAO e IATA para que tenham certeza de que estas propriedades nunca possam ocorrer.